Oi, gente! No Show Business de hoje, o assunto é mercado automotivo. Para uma conversa sobre o assunto, está conosco Ayrton Kusso, presidente da Nissan Mercosul. Com mais de 3 décadas na indústria automotiva, ele tem sólida trajetória em áreas como comércio exterior, marketing, finanças e desenvolvimento de novos negócios. Antes de chegar à América Latina, ele passou por cargos de liderança na América do Norte e na China. Vamos falar agora com Ayrton Kusso, presidente da Nissan Mercosul. Ayrton, bem-vindo, ainda cumprimento assim. Sim, ainda, né? Ainda estamos assim. Bem-vindo ao programa, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo seu tempo e pela oportunidade de estar aqui. Muitíssimo obrigado. Bom, Ayrton, vou começar com uma perguntinha básica. Vocês vão investir 1 bilhão e 300 milhões de reais para fazer novos carros por aqui? Exatamente. Nós anunciamos no mês passado, finalzinho do mês passado, nós tivemos um lançamento da nova Frontier em Foz do Iguaçu e o nosso CEO, o Gupta, esteve presente lá em Foz do Iguaçu para anunciar o investimento que nós vamos fazer no Brasil nos próximos 2 anos e meio, porque até 2025. Então, 1,3 bilhões de reais em investimento no nosso complexo industrial de Resende. Qual é o total que vocês têm de investimento aqui no Brasil? Já passaram de 2,7 bilhões de reais. Nossa, então vocês vão investir 50% a mais? Exatamente. Então, e por que isso? Quais os motivos de atração pelo Brasil? Não, o motivo é o mercado brasileiro, né? A gente sabe que é um mercado bastante complicado, mas é o maior mercado da América Latina, né? Então, 70% do mercado da América Latina está aqui no Brasil. Então, faz todo sentido ter um investimento aqui no Brasil, né? Mas esse é um investimento forte, né? Bastante forte, bastante forte. Vocês vão fazer um novo veículo? Vocês vão fazer... Esse investimento está alocado para a modernização do nosso complexo industrial de Resende e, obviamente, preparação para o lançamento dos próximos veículos. Hoje a gente produz o Kicks em Resende e nós vamos ter novos modelos sendo produzidos lá e a gente precisa adequar a planta porque novos modelos significa novas tecnologias, novo sistema de produção. Então, tudo isso tem que ser preparado 2 ou 3 anos antes da gente fazer os lançamentos. Aí, uma curiosidade, esses novos modelos já vão sair sem motorista? Já carros ainda não. Operados pelo 5G? Não, ainda não, mas com muita tecnologia em termos de assistência aos motoristas que a gente já tem hoje, só que a gente vai ampliar isso, né? Hoje, por exemplo, você tem os carros com piloto automático, com freios de emergência, tudo isso já incorporado na nossa linha de produtos, né? O que você pode contar para a gente desse futuro? Que eu sei que ainda não é tão imediato, mas é um futuro, mas né? já está aí. Eu acho que não é nem futuro, não é presente, porque em alguns lugares do mundo a gente já tem esses veículos já em testes, em disposição. No Japão a gente já tem, né? Então, o carro é cercado de sensores, né? Nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama de Safety Shield 360, né? Que é o 360 graus. O carro tem essa visibilidade dos 360 graus, identificar tudo o que está acontecendo ao redor e conforme for as condições ele pode tomar decisões próprias se o motorista não tomar, né? No caso dos freios de emergência, exato. Então tem alguns freios de emergência agora na nossa picape, por exemplo, você tem a medição de distância não só do carro que está na frente, mas sim também do segundo carro, né? Do carro que está mais na frente ainda. Então, se o carro mais na frente, o segundo carro que estiver na frente, desacelerar, o sensor já começa a perceber que tem uma desaceleração e ele já vai reduzindo para evitar acidentes. Você imagina hoje, né, com a tecnologia que a gente já tem todos esses equipamentos de segurança, mas a 5G vai trazer 100 vezes mais velocidade do que é hoje. Então, a reação do carro e a percepção, ela vai ser muito mais rápida e muito mais segura, né? E me fala uma coisa sobre também um movimento presente, que é o movimento das pessoas decidirem não ter carro e sim usar meios de transportes por aplicativo, né? A Nissan tem alguma parceria? Eu me lembro que a Nissan fez foi uma das primeiras parcerias feitas
com um sistema de aplicativos há anos atrás. É isso? Estou errada? A gente teve em vários países. No México, por exemplo, foi a Nissan em parceria com uma empresa chamada Carrots lá, que nós começamos a partir de aplicativos lá no México. No Japão também, a mesma coisa. E no Brasil, vocês têm intenção de fazer isso? No Brasil, sim. O caminho é esse, né? Eu acho que... E não é um caminho único, porque ainda no Brasil a propriedade do veículo é algo muito importante. Então, você vai ter, eu acho, as duas coisas e, na realidade, não é uma substituição. Esse é o meu ponto de vista. Você vai ter uma interlocução, né? Gente que hoje tem carro que amanhã vai preferir alugar, porque não quer passar por todo o processo de pagar IPVA, seguro e tudo mais. E vai ter as pessoas que já vão entrar no mercado dessa forma. Então, para mim, isso vai aumentar o nosso... Você não ter um carro e ter ele para emergência, deixar em casa e andar de aplicativo. Ou talvez a opção... Você vai ter uma opção, pessoas que hoje não têm condição de dar uma entrada de 50% a 60%, que normalmente os financeiros pedem, mas que ela tem condição de pagar uma mensalidade, né? Não, para todos os carros, né? Quando você vai fazer um financiamento de um carro, normalmente 50%, 40%, 50% de entrada. E a pessoa não tem os 40%, 50% de entrada, mas ela tem condições de pagar uma mensalidade de R$1.500, R$2.000 por mês, né? De aluguel, que sem comprometer, sem ter que pagar seguro, manutenção e tudo mais. Então, eu acho que isso vai aumentar o tamanho da indústria brasileira. Não vai ter uma pequena substituição, uma interlocução entre gente que hoje compra e que não vai querer comprar no futuro, mas também vai ter muito mais pessoas que hoje não conseguem comprar um veículo, né, e vão ter condições de ter um veículo zero quilômetro. Agora, tem alguma negociação, alguma coisa em curso de diminuir essa entrada? Eu acho que o aluguel, né, a alocação do veículo, ela vem para ajudar nesse processo, né? A redução da entrada é muito difícil, porque normalmente você precisa dar uma entrada para a financeira, né, onde você mostra a sua capacidade financeira e tudo mais, e você reduz a mensalidade, então você consegue ter taxas de juros melhores e tudo mais. A alocação... sei lá, você dá 10% de entrada e muito difícil chegar a 10%. Difícil. Às vezes saem algumas promoções em que é 0% de entrada, né? Aí o pessoal embarca nisso. Mas para isso, agora está vindo a questão do aluguel. Eu acho que a questão do aluguel de veículos já é uma realidade aqui no Brasil. Não é próprio, né? Leasing não é melhor? Não é próprio. Mas o leasing é a mesma coisa. O leasing também, você não é proprietário do veículo. Mas você né? pode optar. No final, não tem uma entrada. No final você faz a opção. Eu acho que vai ter vários caminhos diferentes para os consumidores brasileiros acederem a um veículo agora no futuro. Porque você pode fazer o aluguel com contratos de compra no final, que é basicamente o leasing que existe hoje nos Estados Unidos, né? Nada diferente, só que aqui a gente não chama de leasing, né? A gente chama de aluguel. O que você acha que o consumidor hoje olha na hora de comprar um carro? Qual a percepção na Nissan? Para nós, o brasileiro ainda é muito design, né? O desenho do veículo é muito importante. Em todas as pesquisas que a gente tem, o desenho sai em primeiro lugar. Inclusive, o Kicks é um dos pontos fortes do Kicks, é o desenho dele. Mas óbvio que o pessoal busca muito a questão de segurança, né? Por isso o investimento tudo que a gente tem na parte de segurança. O mote da Nissan é 0 emissões e 0 acidentes de trânsito. Isso é o compromisso que a Nissan tem para o desenvolvimento dos nossos produtos. Então, a questão de segurança, ela vem tomando conta, porque, obviamente, você vai colocar a tua família, vai colocar teus filhos dentro do carro, você quer o máximo de segurança possível. Então, desenho, a questão de segurança e a parte de tecnologia, durabilidade, a credibilidade que a marca, que o produto traz para o cliente também é bastante importante. Na América Latina, existe alguma diferença dos mercados, sei lá, mercado da Argentina, Venezuela, enfim, Colômbia? Quais são as diferenças no gosto do consumidor? Eu acho que a diferença não é muito grande na questão de preço de aquisição. O que existe é a diferença de oferta. Você tem o Chile, que é um mercado totalmente aberto, justamente porque não tem também indústria, não tem fabricante de veículos lá, né? Peru também totalmente aberto. E eles importam da onde? Do Brasil, vem de tudo. Dos Estados Unidos? A Nissan vem do México, vem do Japão, a maioria vem do Japão, os produtos do Japão, dos Estados Unidos.
O nosso veículo elétrico Leaf vem da Inglaterra. Por exemplo, nós estamos exportando para a Argentina e para o Paraguai. Tá. Esses são os dois mercados que a gente está trabalhando, mesmo até por causa da questão do Mercosul. Nós temos aí a questão da balança comercial entre Argentina e Brasil, então nós exportamos quicks para o Brasil e importamos a fronteira da Argentina. México exporta para os Estados Unidos? Sim, claro. O maior mercado mexicano é os Estados Unidos, né? A Nissan nos Estados Unidos produz quase 1 milhão de veículos, e 80% desse volume é exportado e desses 80%, 90% é para o mercado americano. Nossa. Aliás, todas as outras montadoras fazem o mesmo também. Muito dos fornecedores estão localizados nos Estados Unidos. Então, as peças vêm dos Estados Unidos para o México. Para o México e voltam. Arma o carro e o carro volta total. Então, é uma integração muito grande entre os dois países, né? Isso daí não onera em termos de imposto? Não, porque lá não tem muito imposto, né? Lá não existe imposto de... E no Brasil? O Brasil é um caso à parte, né? Que eu acho que a gente está andando no caminho correto, né? O ministro Paulo Guedes já anunciou aí uma redução na parte de IPI. IPI, né? E aí não é só a indústria automotriz, né? Você ter imposto sobre a industrialização é o único país do mundo, pelo menos o único que eu conheço. Nos Estados Unidos isso não existe no México. Lá é sobre o consumo. Então, se você vamos comparar só os Estados Unidos com o Brasil, né? A carga tributária de um carro, de um automóvel no Brasil chega a média 33%, 35%. Nos Estados Unidos é 6%. Então, aí você já vê as diferenças que existem em termos de impostos mesmo, né? Mas desde que eu comecei na minha profissão, que existe esse problema do IPI alto, né? E eu não vi na minha vida qualquer governo que tivesse coragem de baixar o IPI. Esse, aparentemente, está tendo, né? Porque a arrecadação é grande, né? Depende de uma arrecadação grande. Vocês já efetivaram essa redução de IPI? Ela já está efetivada? Sim, a primeira fase, que foi os 18,5% de redução, nós repassamos totalmente para o preço, né? Que na realidade... Direto? Direto, tudo. E qual foi feito? Quando é que ocorreu essa redução? Um mês? Isso foi acho que faz uns 2 meses, né? 2 meses? 2 meses, foi em fevereiro, né? Final de fevereiro. Vocês já sentiram um aumento do consumo? Não, porque os 18% de redução de uma alíquota de 10%, 12%, na realidade, no preço final, significa 1,5% de redução. É, mais ou menos 1,5%. Então, ainda é bastante tímido. Mas o importante não é... Se zerasse, o IPI seria o quê? Se zerasse, o Brasil começaria a ser competitivo, inclusive para exportação. Então, se você vê, o mercado brasileiro já chegou a ser o 4º maior mercado do mundo de automóveis, né? Era a China, Estados Unidos, Japão, Brasil, né? Isso em 2012. Hoje nós somos o 7º, né? Estamos aí meio empatado com a França. Se a gente eliminar, por exemplo, o imposto de importação, você vai começar a ser competitivo para exportar. Porque a nível de exportação nós somos 26º, coisa parecida, nós perdemos para todo mundo. Esse é o problema. E você exportando, obviamente, que vai gerar mais condições de investimento. Eu quero falar também, além do IPI, sobre o ICMS, que também é altíssimo. Não, mas é um minuto só que eu vou te interromper, tá? Vamos para o próximo bloco. Tá, obrigado. Gente, no próximo bloco continuamos a nossa conversa com Ayrton Kusso, presidente da Nissan Mercosul. Voltamos com o nosso entrevistado, Ayrton Kusso, presidente da Nissan Mercosul. Ayrton, estamos conversando sobre impostos, né? O governo federal fez aí uma parte, reduziu o imposto do IPI. E o ICMS também é alto no Brasil, né? Em todos os estados. Se a gente comparar a carga tributária, por exemplo, do Brasil, vamos comparar contra os Estados Unidos, né? Eu acho que é mais fácil, é o mais visível que a gente tem. Aqui no Brasil, entre IPI, PIS/COFINS, ICMS, toda a carga que a gente tem, nós chegamos aí a 33%, 35% do valor do carro vai em impostos. Nos Estados Unidos é 6%. Então, aí a gente já pode ver a diferença que existe em termos de impostos, né? Então, por isso que o Brasil não é muito competitivo
quando nós falamos em termos de indústria automotriz, né? As nossas exportações, nós somos como a gente comentou, né? Somos o quinto, sétimo mercado em termos de indústria, né? Somos o oitavo em produção, né? Mas o 26º em exportação, né? E a exportação é o que move tudo, porque se você tem mais exportação, você pode desenvolver a cadeia. Mas exporta imposto? Não tem... Não. Imposto não, mas quando você, como o volume de exportação ainda é muito baixo, porque você não consegue ser competitivo, né? Então esse volume de exportação ele ainda não cobre tudo que a gente precisa para fazer o desenvolvimento dos fornecedores aqui. Se você tem o mercado, se nós tivéssemos um mercado como foi em 2012, 3 milhões e 700, porque a capacidade produtiva do Brasil são 4 milhões e 500 mil carros por ano. De toda a indústria. E nós estamos produzindo 2 milhões, né? Menos de 2 milhões. Então, Mas isso é pandemia, né? Eu acho que não é só pandemia, né? Porque já vem de alguns anos, né? Nós produzimos 3,7 milhões, isso foi em 2012, depois isso veio baixando com algumas crises que teve no país. A pandemia, obviamente, que agravou, e aí nós ainda não conseguimos recuperar. Voltar ao patamar? Só que agora... Tem várias coisas, não é só a pandemia, é a parte de fornecimento de peças, falta de componentes, semicondutores que não existem, Qual seria a sua sugestão para fortalecer o mercado brasileiro de automóveis? Eu acho que a primeira sugestão é... Para exportação. Eu acho que a primeira sugestão é exatamente o que está acontecendo agora, mas um pouquinho mais radical, né? A gente sabe que é um pouco difícil de eliminar por completo o IPI, mas eu acho que seria uma alternativa importante, né? Não só para a indústria automotriz brasileira, é para toda a indústria brasileira, né? Eu acho que a gente poderia criar um mercado muito mais forte para a exportação. Por exemplo, o agronegócio. O agronegócio é o xodó, né, do Brasil, é o que está movendo o Brasil para fora. Não existe um imposto sobre produção agrícola, né? Mas a gente tem um imposto sobre a industrialização, né? A industrialização. Então, a reforma tributária também é outra coisa que desde o começo da minha profissão eu estou esperando sentada. Tem alguma possibilidade de andar? Essa que existe é uma proposta razoável? Ela vai mexer ou ela é só uma reforma de impostos? A gente vê o movimento. O primeiro movimento já foi dado, né? É real, né? Já tivemos um pouco de redução de IPI nos carros 18,5%. E nos outros produtos foram 20, 25. Mas sem reforma dentro oficial, exato, sem reforma. Dentro do Congresso. Eu acho que precisa um pouco de coragem do pessoal não pensar que a redução, principalmente dessa parte do IPI, vai reduzir a arrecadação do governo. Não vai, eu acho que vai aumentar. Vai aumentar porque você consegue desenvolver mais fornecedores aqui no Brasil, você gera mais emprego, tá? E gerando mais emprego, o salário do brasileiro vai subir e aí ele vai consumir mais. Então, tem as suas compensações. Quando nós estivemos lá em 3,7 milhões de unidades, obviamente a arrecadação estava muito boa, né? Hoje nós estamos com metade do volume, né? Obviamente que era a metade da arrecadação. Então, se você fizer uma reestrutura da carga impositiva aqui no Brasil, da carga tributária, obviamente que você vai começar a arrecadar mais em função do consumo, né? Como comentei antes, nós hoje estamos exportando para a Argentina e para o Paraguai, mas nós podemos exportar para o Chile, nós podemos exportar para o Peru. São mercados pequenos, mas que nos ajudam a gente aumentar a capacidade produtiva aqui no Brasil. Aumentando a capacidade produtiva aqui no Brasil, nós temos condições de localizar mais, né? Fazer o processo de localização das peças. Hoje, a Nissan no Brasil, nós temos 50%, 55% de localização e nós estamos empurrando a localização para chegar a 80%. Então, você imagine a gente crescendo aí 25, 30 pontos percentuais de localização aqui no Brasil. Então, a cadeia produtiva, né, os fornecedores que nós temos, é um desenvolvimento muito grande. Para cada emprego que a gente gera diretamente dentro das nossas fábricas, a gente gera 10 empregos a nível de cadeia total, né? Então, isso ajudaria muito, só que para isso você tem que ter exportação. Para nós, as minhas duas palavras mágicas não, né? As duas palavras que eu tenho aqui é localização
né, e exportação. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente está movendo a Nissan para os próximos anos, né? Essa baixa da competitividade tem a ver só com impostos, tem a ver também com tecnologia? Tem a ver com tecnologia também, não é só a questão de imposto, não é a questão de investimento. Mas quando a gente fala em investimento, se você, na área de pesquisa e desenvolvimento, que a nossa área de pesquisa e desenvolvimento está localizada em Curitiba, a indústria automotriz brasileira, ela investiu 36% do total do investimento em pesquisa e desenvolvimento do país. Então, é um investimento bastante considerado. É um investimento muito considerado. E aí tem algumas coisas, novidades que na Nissan, lá em Curitiba, a gente começou a desenvolver, que são as novas tecnologias de propulsão dos veículos, né? Então, a gente está falando muito carbon neutral, né? Neutralidade do carbono e redução de emissões. A Nissan escolheu um caminho bastante interessante que nós estamos desenvolvendo. Começou aqui no Brasil, em Curitiba, com os nossos amigos engenheiros lá de Curitiba que conseguiram uma nova forma de propulsão, que é a célula de combustível. E a célula de combustível, ela é basicamente um carro elétrico, né? É um veículo elétrico movido a célula de combustível e o abastecimento da célula de combustível é com etanol. Né? Não são motores a combustão, são motores, uma célula de combustível e as pesquisas estão muito avançadas, né? Nós começamos já em 2014, 2016, em Curitiba a gente montou um protótipo que circulou aqui no país há algum tempo, agora já está no Japão. Então nós estamos com o nosso centro de desenvolvimento em Curitiba, no Japão e nos Estados Unidos, trabalhando nessa célula de combustível junto com o IPEM, que é um instituto de São Paulo, né? E a Unicamp também está nos ajudando nesse desenvolvimento. O consumidor que quer comprar um carro elétrico, que garantia que ele tem de que ele vai conseguir abastecer aquele carro? É a mesma do petróleo, não? Não, eu acho que não, porque as energias alternativas estão aparecendo no Brasil, não é só a hidroelétrica. Nós temos a maior hidroelétrica do mundo, que é a Itaipu, né? É a maior. E aí nós temos outras fontes de energia, né? A energia eólica hoje é responsável por 10% de produção de energia no Brasil, né? Aí vem a energia já chegou solar, a tudo isso? Já vem a energia solar também. Não temos essa questão. E se você tem um Leaf, a vantagem do Leaf contra os outros carros elétricos é que você carga o teu veículo, mas também você pode retornar a energia do Leaf. Você pode utilizar o Leaf, por exemplo, para iluminar esse estúdio, né? Então, é o que a gente chama de veículo to grid, né? Vai do veículo também, volta para o grid. Eu carrego aqui e nas horas de pico de energia que normalmente falta, você pode usar o seu Leaf, né, na sua casa para retornar energia para sua casa. Então, vou te interromper mais um minutinho, tá? E a gente volta já já. No próximo bloco tem mais conversa com Ailton Cussô, presidente da Nissan Mercosul. Não saia daí. Voltamos com Ailton Cussô, presidente da Nissan Mercosul. Ailton, nós estamos aqui conversando no intervalo sobre esse fuel cell, que eu perguntei para você, que raios que é esse fuel cell? O que é o fuel cell? O fuel cell é uma célula de combustível que basicamente nós utilizamos etanol. Então é um veículo elétrico, em princípio é um veículo elétrico. Mas foi a Nissan que inventou isso? Exato, a Nissan brasileira, né? Nossos amigos lá de Curitiba, nossos engenheiros lá de Curitiba que começaram com esse projeto em 2016 e está avançando as pesquisas. Nós estamos junto com o IPEM e com a Unicamp fazendo o desenvolvimento. Então, o fuel cell é um carro elétrico, né? Que não precisa carregar na tomada para carregar. Por quê? Porque você usa etanol. Então, você põe meio tanque de etanol, meio tanque de água, qualquer água que você quiser. Através da célula de combustível, você transforma essas moléculas do etanol em hidrogênio e o hidrogênio transforma em eletricidade que carrega a bateria. Então, com meio tanque de água e meio tanque de etanol, exato. Com meio tanque de etanol e meio tanque de água, você vai poder percorrer cerca de 600, 800 quilômetros. Então, e já existe este carro? O protótipo já existe, nós circulamos aqui no Brasil com ele, só que o protótipo ainda tinha 3 coisas que nós tínhamos que resolver, que já tem solução, que era o tamanho do fuel cell, o peso
e a temperatura com que a fuel cell trabalha, né? Trabalha com mais de 750 graus. Só que a gente já tem solução para essas três coisas, transformar ele em menor. Mas né? fuel cell, eu imagino que seja um fio que transmite... Fuel cell é a célula de combustível, traduzindo para o português, mais é a célula de combustível. E a invenção... Vocês vão exportar essa tecnologia? É o que a gente pretende fazer, né? Nós estamos em fase de teste, até 2025 nós terminamos os testes. E até o final dessa década, se Deus quiser, a gente vai ter veículos a célula de combustível circulando aqui no Brasil. A vantagem é que não funciona só com álcool, né? Não funciona só com etanol. Funciona também com gás natural e com qualquer biocombustível. E a gente sabe que o Brasil vai investir bastante na questão de geração de biocombustível. E é importante não só para a Nissan, né? Isso aqui é importante para o Brasil. É como você falou, vamos construir os fuel cell aqui no Brasil, exportar o fuel cell para o mundo, né, que eu acho que é a obrigação que a gente tem que fazer como empresa. Né? Eu, particularmente, defendendo muito e lutando muito, junto com todos, para que a gente tenha o fuel cell o mais rápido possível aqui no Brasil. Então, vamos falar sobre mundo, né? Isso você consegue dizer o que a Nissan pretende crescer no mundo? Quais são as metas de crescimento? Não só Brasil? Não só Mercosul, só Mercosul. Eu acho, o ponto de crescimento está muito voltado em oferecer produtos realmente de alta tecnologia, produtos que não, como eu falei para você, o nosso goal é zero emissões e zero acidentes. Quanto do mercado mundial a Nissan tem? Hoje estamos com 6%, né? Nossa, é muito. 6%. Como aliança, né? A Nissan só 4,5%. E Mercosul? Mercosul, hoje estamos com 4%, mas Brasil? A gente está começando ainda, né? Por exemplo, a Argentina faz 5 anos que nós estamos na Argentina, né? Então, e saímos de praticamente zero, hoje com quase 5% de market share. Aqui no Brasil, estamos com 3%. No ano 21 foi um ano interessante, porque a nível comercial, a Nissan cresceu mais que o mercado em 21, né? Comparado com 2020. O mercado cresceu só 1%, 1,2%, e a Nissan cresceu 6,4%. E por quê? Aí eu acho que teve muito de administração da questão da cadeia de fornecedores, né? Faltou muito semicondutor, fábricas fechadas, você ouviu falar isso muito durante o ano de 21, ainda continua o problema, né? Não sabemos quando isso vai terminar, mas talvez a gente tenha conseguido gerenciar um pouquinho melhor essa cadeia de suprimentos, porque não é só a falta de componentes. Nós temos um tema logístico bastante forte, né? A logística, ela era cara e confiável. Hoje ela é muito mais cara, 3 vezes mais cara, só que confiabilidade zero, né? Então a gente não sabe quando os contêineres vão chegar. Um container da Ásia... O que aconteceu para piorar assim? Toda essa questão de pandemia afetou muito a parte de logística, né? Não tem contêineres, não tem navio. E preço? Por que afetou preço? Se foi, como você tem uma redução da oferta de transporte, os preços sobem, né? O container da Ásia custava $5.000, hoje está custando $15.000, né? O aço, por exemplo, o aço subiu quase 90%, né? Então, óbvio que isso tudo, o aumento do custo para a produção de veículos subiu muito nos últimos anos. Eu acho que para tudo, né? Tudo, o mundo inteiro está sofrendo isso. Eu acho que, enfim, inflação nos Estados Unidos desse tamanho, quando é que se viu? Nunca vimos. Nunca vimos uma inflação. Os bancos centrais, o brasileiro, na minha opinião, até que se comportou bem, mas os outros bancos centrais, eles demoraram muito para reagir. A sorte que a gente tem é que a gente sabe como lidar com a inflação, né? Inflação, desvalorização de moeda, tudo isso é bastante difícil, né? Porque os Estados Unidos sempre foi muito estável. Eu trabalhei lá, né? Antes de vir para a Latinoamérica, trabalhei lá. Deve ter um caos com isso de inflação. Na época que eu estava lá era fácil, porque moeda estável, não tem problema de cotação de moeda, de desvalorização, não tinha inflação. Então era teoricamente fácil, obviamente que é um mercado bastante competitivo, mas teoricamente fácil de você estabelecer o teu plano, né? O teu plano de negócio, como você vai para o mercado. Aqui no Brasil, você planejou hoje, amanhã você tem que revisar e à noite você tem que pensar o que a gente vai fazer no dia seguinte. Isso há muitos anos. Muitos anos. Então, nós já estamos... Eu lembro quando eu comecei na sua profissão, o Citibank tinha um headquarters de psicólogos para abrigar executivos que vinham de fora, porque entravam em pânico
com a inflação aqui. Eles não tinham a menor ideia de como era. Aquilo ali era uma coisa inadministrável. Então, chegamos a esse ponto na época da hiperinflação. Pelo menos o Brasil hoje tem um controle maior da sua inflação. Está alta, mas existe aí um controle, né? Estados Unidos, as pessoas têm se surpreendido, né? Com a inflação. A Europa, eu não sei como é que são os parâmetros por lá. Ainda está crescendo também, a inflação está crescendo a nível mundial, né? O que o governo poderia fazer para fomentar mais a indústria? Eu tive na China, 3 anos na China, e uma coisa é você escutar a respeito do crescimento da China. Outra coisa é você viver o crescimento da China. É um negócio totalmente diferente, né? Então, quando eu escutava a China crescendo, sei lá, 7%, 8% ao ano e 12% ao ano, e você está lá e vê o que está acontecendo, a gente começa a pensar de que esse país ele tem uma oportunidade gigante nas mãos que a gente teria que aproveitar. Primeiro que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, eu acho que é uma população bastante interessante. Nós temos uma área territorial fantástica, nós temos recursos naturais intermináveis, mas a gente não tem infraestrutura. A infraestrutura brasileira é muito deficiente, né? Até o governo está fazendo algumas coisas bem interessantes nesse sentido, que eu acho que a gente vai ver coisas interessantes no futuro. Mas o investimento em infraestrutura, estradas, 40 anos atrás, 50 anos atrás, na China não tinha estrada, não tinha rodovia. Era muito pouco. Hoje você vai lá, você tem trem-bala para tudo que é canto, né? A infraestrutura de rodovias é espetacular, os aeroportos são fantásticos. Tecnologia fantástica e estamos falando de 40, 50 anos atrás. Então, a gente tem condição. O que eu acho que o Brasil deveria virar um canteiro de obras. Isso que o Brasil deveria fazer, né? Criar aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. Não tem ferrovia, né? Essa é uma opção feita 40 anos atrás. Exato. Mas se você faz uma opção de não ter ferrovia, pelo menos rodovia você tem que ter. A gente não tem os dois, né? A gente não tem os dois. Então, eu acho que o investimento forte na parte de infraestrutura vai alavancar o Brasil, porque as coisas vão acontecer. Se você fizer um investimento na frente, as coisas vão acontecer. O que a gente espera vamos esperar as coisas acontecer, depois a gente vai ver se vai fazer um investimento. Isso não funciona, né? Então, vivendo as coisas que aconteceram, a coisa é tão rápida na China. Eu morava em Guangzhou, fica no sul da China, perto de Hong Kong. Não morava em Pequim, Beijing, essas cidades fancies, né? E era interessante porque 10 anos atrás não tinha metrô em Guangzhou, né? Agora tem metrô para tudo que é lado. Quando eu cheguei, o metrô era um cartãozinho como se fosse nos trens de Nova York. No segundo ano era o teu smartphone com um aplicativo que eles têm lá, que é o WeChat, que eles fazem tudo com esse aplicativo. E no terceiro ano, Face Recognition, né? É óbvio que é tudo questionável, eu acho que tudo tem o bom e tem o ruim. O bom é o desenvolvimento muito rápido de tudo que acontece. Capitalismo selvagem. Muito, muito, muito rápido, que é o sistema capitalista na parte de economia e um sistema socialista na parte de governo, né? Então, eles têm interesse em fazer as coisas acontecerem, sempre muito rápido fazendo as coisas acontecerem. Eu não digo que a gente tem que copiar o sistema da China, não. Nós temos um país maravilhoso, nós temos gente maravilhosa, os nossos engenheiros... Nós estamos no rumo certo? Eu acho que sim. Nosso sistema democrático é... Claro, não, isso não firme, tem dúvida. não Isso não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. A única coisa que a gente precisa é realmente direcionar o país na parte de investimento. Se a gente criar infraestrutura, a gente vai fazer coisas maravilhosas. Por exemplo, o agro. O agronegócio é o que move esse país. As tecnologias que existem nas máquinas... É o show business do Brasil, Exato. Né? As tecnologias que existem nas máquinas hoje, o que a gente está falando aqui de carro autônomos, já existe nas colheitadeiras, nos tratores, só que não pode ser aplicado no Brasil. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Você vai no campo, não pega o sinal. Então, nós temos que fazer um investimento na infraestrutura do país. O negócio foi um setor onde se tirou muito dos subsídios e conseguiu andar. Andaria mais rápido com Andaria muito mais rápido. Você imagine tecnologia 5G chegando nos campos brasileiros. A produtividade vai explodir, né? Queria ficar aqui horas conversando com você, mas não posso. Já estão ali me puxando a orelha. Muito obrigada. Muito obrigado por seu tempo. Obrigado pelo teu tempo. Espero vê-lo outras vezes por aqui. Tá? Com certeza virei.
Muitíssimo obrigado. Namastê. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!